Arruinei minha família perfeita depois que meu marido me pegou traindo com meu chefe e foi preso. Agora, 7 anos depois, ele está livre enquanto estou sozinha e meus filhos me odeiam. Sou uma pessoa egoísta, pelo menos é o que digo a mim mesma repetidamente quase todas as noites quando ouço silêncio em minha casa. Meus filhos não estão aqui, meu ex-marido me odeia com razão, minha família está dividida e eu nunca parei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015, eu tinha acabado de fazer 39 anos e admito que não dava valor ao meu ex-marido. Meu ex sempre me dizia que eu era linda, todos os dias, sempre queria fazer, sempre cuidou de mim e me tratou como sua igual. Ele nunca me tratou como uma rainha ou uma princesa, eu era sua parceira. Estávamos casados há 20 anos, namorados desde o ensino médio, o primeiro e único amor um do outro, e parecia certo. Minha família o amava, meu irmão o admirava e meu ex o ajudou a superar muitas situações difíceis. Meu ex era a pessoa para quem as pessoas ligavam quando estavam em apuros e ele as ajudava. Ele era um bom homem. Ao longo dos anos lhe dei 2 meninos teimosos que na época tinham 18 e 16 anos, e 2 meninas gêmeas de 13 anos. Eu ganhei peso e me sentia insegura, mas ele me dizia que eu era linda. Nossas discussões eram poucas e raras, conversávamos sobre tudo, mas quando discutíamos geralmente era sobre a vida íntima ou a falta dela, da minha parte, e as coisas que eu me recusava a fazer na cama. Não era que eu não quisesse fazer, é que eu não estava no clima e ele entendia. Quando fiz 39 anos, minha festa de aniversário revelou a nova eu. Passei o ano todo na academia fazendo yoga e pilates. Meu esforço me levou de 82 kg para 61 kg e para mim foi uma transformação incrível. Sempre fui gordinha, então ter um corpo definido e em forma era uma experiência nova. Meu ex-marido também ia à academia comigo, mas não tanto. Porém ele foi de 118 kg para 102 kg e estava começando a moldar seu corpo. Meu ex-marido não conseguia manter as mãos longe de mim, mas por algum motivo eu ainda não estava no clima. Não é como se ele não tentasse. Saíamos para jantar, dançávamos e fazíamos caminhadas regulares. Ele sempre ajudava em casa e eu podia ver em seus olhos o quanto ele me amava e me desejava. 20 anos juntos e ele ainda me olhava com desejo. Acredito que qualquer mulher desejaria isso desesperadamente, mas mentalmente eu não estava no clima na época. Achei que estava entrando na menopausa precoce já que só fazíamos 2 ou 3 vezes por mês e eu geralmente me satisfazia rapidamente, mas ele queria mais e não importava o quanto ele tentasse, eu simplesmente não estava interessada. Ele mencionou terapia de casal e eu recusei. E agora entra em cena o meu egoísmo. Um novo gerente começou a trabalhar no meu escritório alguns dias depois do meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem, bonito e por algum motivo se interessou por mim. No começo eu o ignorei. Depois passamos de ignorar para uma conversa casual. Então ele flertou e eu mostrei minha aliança. No entanto, após 2 meses de flerte constante retribuí o flerte, o que me levou a contar a ele sobre minha vida e me peguei pensando nele cada vez mais. Isso foi um caso emocional. Eu sei disso agora, mas na época me sentia nas nuvens. Meu ex-marido suspeitava que havia algo errado comigo. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, que eu honestamente acredito que ele começou. Ele foi me beijar e eu inconscientemente fiz uma cara de nojo. Não era direcionado ao meu ex, eu estava pensando nesse homem quando ele se inclinou e me senti enojada com a situação toda. Pelo menos é o que digo a mim mesma. Uma semana depois desse dia pedi ao novo gerente para me encontrar em um café para conversarmos. Eu tinha toda a intenção de dizer a ele para me deixar em paz, que eu não podia fazer isso, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ele me beijou e minha mente ficou em branco. Esse foi o começo do nosso caso de 6 meses. Durante esse tempo fiz coisas com esse homem que meu ex queria. Eu estava mais ansiosa, mais disposta, sempre estava no clima. Acredito que foi porque era algo novo. Meu ex e eu fizemos durante esse tempo, mas não com tanta frequência. Comecei a afastá-lo criticando seus pequenos hábitos, até o menosprezei. Tenho vergonha de como tratei durante esse período. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e me disse que meu ex havia lhe confidenciado sobre como estava se sentindo deprimido e pensando em pedir a separação, dizendo que sentia que eu não o amava mais e que ele estava começando a perder o amor por mim. E isso me fez despertar. Então imediatamente terminei o caso, pedi demissão do meu emprego e disse a mim mesma que faria meu marido se sentir amado e desejado. Eu estava decidida a consertar isso. Ia ser uma esposa melhor se pudesse. Meu parceiro de caso, Pedro, apareceu na minha casa com uma caixa do meu escritório com as coisas da minha mesa que eu havia solicitado. Conversamos. Ele queria saber o que fez de errado e eu disse que precisava consertar meu casamento. Pedi para ele ir embora. Mas ele queria mais uma vez e eu como uma tola concordei. Fomos para o quarto de hóspedes e começamos. Não sei quanto tempo estávamos fazendo aquilo, mas quando ele estava em cima de mim senti um movimento brusco e ouvi um estrondo alto. Sentei e vi meu ex olhando para mim. Pedro estava no chão e havia um grande buraco na parede. Tentei falar algo com meu ex, mas seus olhos estavam vermelhos. Lágrimas escorriam e seus lábios tremiam. Eu podia ver que ele estava em muita dor e me senti nojenta. Vi Pedro se levantar e tentar sair. Meu ex olhou para ele e o Pedro disse que se soubesse o que era bom para ele se afastaria. Meu ex então o atacou. Gritei e chorei pedindo para meu ex parar. Desesperada pulei nas costas dele, o que resultou em eu ser jogada no chão. Tudo ficou confuso por um tempo. As palavras pareciam abafadas, mas quando voltei a mim meu ex tinha deixado Pedro de lado e estava ao telefone.
Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado do Pedro e o sangue e dentes no chão ao lado dele. Houve um estrondo alto na porta e vi meu ex colocar o telefone no viva voz, ajoelhar-se e colocar as mãos na nuca. A porta se abriu e a polícia entrou algemando. Os paramédicos chegaram momentos depois. Logo soube que ele havia chamado a polícia. Tudo desmoronou no hospital. Meu pai não disse uma palavra, apenas me olhou com vergonha. Meu irmão gritava comigo, parecia devastado, perguntando como eu pude fazer isso com meu ex. Minha mãe me consolava dizendo que tudo ficaria bem, o que fez meu pai gritar com ela. A família do meu ex estava furiosa. Suas irmãs me ameaçaram e seus pais pareciam querer acabar comigo. Fui falar com meus filhos e eles se recusaram a falar comigo. Meus filhos nem conseguiam olhar para mim. Pedro ficou gravemente ferido e precisou de cirurgia reconstrutiva no rosto. Meu ex praticamente destruiu o rosto dele. No hospital, uma mulher veio ao meu quarto e me atacou imediatamente. Meu irmão atirou de cima de mim e descobri que ela era esposa do meu amante. Eu não sabia que ele era casado. Ele nunca usou aliança, nunca disse nada, e isso me fez sentir ainda pior. Meus filhos ficaram com os avós paternos e minhas filhas se recusaram a falar comigo. Meu ex-marido também não queria me ver. Tentei visitá-lo na cadeia do condado e fui impedida. Meu irmão garantiu que meu ex fosse para a penitenciária onde ele trabalhava para poder vigiá-lo. Quando pedi ao meu irmão para transmitir uma mensagem para meu ex, ele me mandou para o inferno. Durante o julgamento foi a primeira vez em meses que vi meu ex. Ele me olhou com tanta raiva que doeu mais do que eu poderia imaginar. Ele sempre me olhou com amor, mesmo quando estávamos bravos um com o outro, mas durante aquele julgamento era ódio. Precisei me desculpar para chorar no banheiro. Conforme os dias passavam, fui forçada a relembrar meu caso e cada detalhe para todos ouvirem. Quando contei há quanto tempo o caso estava acontecendo, meu ex pareceu arrasado e meu pai se levantou e saiu do tribunal. Durante o depoimento do meu ex, soube que ele tinha chegado em casa para me surpreender com um almoço e uma viagem de fim de semana para as montanhas Catskills. Ele tinha um fim de semana romântico planejado, mas nos flagrou juntos e reagiu. Ele afirmou que quando o amante ordenou que ele se afastasse, ele perdeu a cabeça e foi para cima dele, parando apenas quando me jogou para longe. Ele ligou para a emergência e ouvimos a gravação no tribunal. A dor em sua voz, seus soluços enquanto fazia o que a operadora mandava, foi devastador. O amante não pôde testemunhar verbalmente e estava sob forte medicação, então usaram imagens de como ele estava, o que me embrulhou o estômago porque eu era responsável por tudo isso. Meu ex esmagou a órbita ocular, as maçãs do rosto e destruiu o maxilar do amante. Disseram que havia fragmentos de ossos pequenos demais para serem reconstituídos. Meu ex foi acusado de um crime de terceiro grau e condenado a 7 anos, o que fez meus filhos gritarem e protestarem, e minhas filhas e a família dele soltarem um grito que me assombra até hoje. Os primeiros 3 meses foram torturantes. Fui processada pela esposa do meu ex-amante por alienação de afeto. Meu ex pediu o divórcio. Minha filha mais velha se mudou. Meu outro filho ficou trancado no quarto e minhas gêmeas estavam se rebelando. Minhas ex-cunhadas me atacaram no supermercado. A mãe do meu ex cuspiu em mim quando tentei me desculpar com ela. Meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Eventualmente precisei encontrar um novo emprego. Não havia dinheiro entrando e quase gastei todas as economias. Fui praticamente colocada na lista negra na minha área. Foi uma publicidade ruim para a empresa de contabilidade. Então comecei a trabalhar no varejo e como assistente de imposto de renda durante a temporada de declaração. Quase perdi a casa. Meu ex se recusava a me deixar visitá-lo e todas as cartas voltavam. Chorar no banho se tornou quase um acontecimento diário. Meus pais quase se separaram porque minha mãe me defendia constantemente. Meu irmão se recusou a me reconhecer. Até mesmo meus amigos de infância estavam divididos. Logo comecei a ter pensamentos de acabar com tudo, de pegar minhas coisas e desaparecer. A culpa era muito pesada. Eventualmente procurei uma terapeuta e ela me repreendeu. Disse que eu apenas me acomodei com meu ex. Não o via como marido, mas como um amigo com benefícios e o tratava como tal. Ela estava certa. Eu me acomodei demais com ele. O via como um companheiro, enquanto ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que ele amava e desejava. O dei como garantido. Quase um ano se passou, um ano de silêncio dos meus filhos. Quando eu cozinhava o jantar, eles pegavam a comida e iam para seus quartos se recusando até mesmo a olhar para mim. Tive alguns colapsos implorando para que eles me dissessem algo, mas nada. Meu irmão se casou e eu não fui convidada. Meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex na esperança de que ele me colocasse na lista de visitantes, mas sempre fui negada. Minhas cartas ainda estavam sendo devolvidas. Isso me deixou gravemente deprimida e eu sabia que merecia. Então, um dia do nada meu irmão apareceu. Fiquei chocada e feliz em vê-lo. Era a primeira vez desde o julgamento. Ele veio à minha casa apenas para me repreender. Me disse que meu ex estava na enfermaria depois de ter sido furado. Um detento tentou forçar intimidade em sua cela, resultando em meu ex sendo furado no estômago e o detento tendo a coluna quebrada. Meu irmão gritou comigo: "Você fez isso!" Antes de voltar para sua caminhonete. Chorei por dias depois disso porque ele estava certo. Eu fiz isso. Tentei visitá-lo na enfermaria, mas ainda fui negada. Por mais 4 anos tentei falar com ele e ainda escrevi cartas, mas elas foram devolvidas. Felizmente nossos filhos visitavam o pai com frequência e foi assim que soube que ele foi colocado em custódia protetora pelo meu irmão desde o ataque.
Ao longo dos anos meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que meu ex frequentou e até mesmo escolheu o mesmo curso. Ele só liga para os irmãos, nunca quis falar comigo, nunca vem para casa nos feriados, apenas para os avós. Meu outro filho seguiu o exemplo, indo para a mesma faculdade e se recusando a me ligar também. Minhas gêmeas foram duras comigo, mas visitavam o pai semanalmente, o que melhorava o humor delas, e sempre que se rebelavam demais o tio as colocava em seu lugar. Meu irmão e eu ainda mal nos falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando tiveram seu primeiro filho, mas me pediram para ir embora. Minha mãe me mantinha informada sobre o que estava acontecendo em suas vidas e meu pai ainda se recusava a me perdoar. Então, no início de maio deste ano meus filhos estavam felizes e meus filhos voltaram para casa. Eu não sabia porque não me importava, eles estavam em casa por 4 meses. Meus filhos estavam por perto e eu fiz tudo o que pude para mostrar como eu estava arrependida, mas fui ignorada na maior parte do tempo. Ainda assim eles estavam falando comigo e isso me deixou muito feliz poder ter uma conversa com eles. Saber o que estava acontecendo em suas vidas. Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de 1 ano. Meu segundo filho estava em um time da faculdade. Até minhas filhas começaram a falar comigo novamente. Eu me odiava ainda mais pelo que fiz a eles. Vendo-os sorrindo novamente, brincando e jantando juntos, eu sentia tanta falta disso. No final de agosto eu estava me preparando para o primeiro dia das gêmeas no último ano do ensino médio, que também cai no aniversário de 18 anos delas. Expressei minha animação com a festa de aniversário delas. Disse o que eu estava planejando fazer e sem hesitação minhas filhas me perguntaram se podíamos fazer em outro dia. Fiquei confusa porque pensei que estávamos começando a melhorar, quando perguntei por que uma delas disse: "Porque o papai está dando uma festa pra gente e eu não quero você perto dele." Esse comentário me chocou. Perguntei quando o pai delas tinha sido libertado e elas disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Chorei porque ele estava fora e isso me quebrou um pouco mais. Eles estavam por perto com mais frequência porque ele estava fora. Estavam mais felizes e animados porque tinham o pai de volta em suas vidas. Não era porque estávamos começando a nos curar. Eles o tinham de volta. Perguntei onde ele estava morando e me disseram que ele estava com meu irmão. Tentei ligar, precisava falar com ele, mas ele se recusou. Tentei ir até lá segurando todas as cartas que foram devolvidas ao longo dos anos e o vi brevemente pela fresta da porta. Gritei seu nome e meu irmão me pediu para ir embora. Entreguei as cartas a ele e fui embora. Quando cheguei à entrada da garagem ouvi sua voz. Me virei e ele estava caminhando em minha direção. Comecei a chorar instantaneamente e fui abraçá-lo, mas ele me devolveu as cartas. Ele me disse friamente: "Você esqueceu isso." Eu chorei o vendo se afastar. Implorei. Supliquei para ele apenas falar comigo, mas ele simplesmente voltou para dentro da casa. Meus filhos me encaravam da porta e não havia amor em seus olhos naquele momento. Percebi que eles estavam apenas me tolerando. No entanto, ainda quero consertar isso. Quero dizer a eles o quão egoísta eu fui. Quero dizer a ele o quanto senti sua falta. Dizer que sinto muito por destruir o que tínhamos. Estou tentando continuar com minha vida. Soube por minha mãe que a ex-esposa do meu amante estava visitando meu ex há 2 anos e que ela tem vindo vê-lo. Não me importo. Só quero que ele me perdoe de alguma forma. Quero que ele fale comigo. Que esteja ao meu lado. Que me olhe como antes. Quero meus filhos ao nosso lado. Só quero minha família de volta. Mas sei que não mereço. Mesmo que por algum milagre nos tornássemos um novamente, nunca mais seria o mesmo. Fui egoísta e queria poder voltar atrás. Postagem de uma das filhas da OP. Esta é uma resposta ao post da minha mãe. Sou frequentadora do Reddit, então estou usando um perfil descartável porque não quero que ninguém da minha vida social saiba que sou eu. Me esforço para manter meu passado em segredo. Meus amigos da faculdade não sabem que meu pai esteve na prisão, nem me importo em contar. Então, quando andei pelo campus e ouvi muitas pessoas falando sobre esse post e compartilhando, isso trouxe de volta muitas emoções que tenho tentado superar, então procurei e havia informações suficientes para saber que era sobre minha família e isso me irritou. Entrei em contato com minha mãe, que começou a chorar, e eu gritei com ela. Quando fui ver meu pai e contei o que fiz e ele gritou comigo. Meu pai é um bom homem, ele só gritou comigo por xingar minha mãe. Minha mãe me diz que posso não amá-la mas preciso respeitá-la. É difícil respeitar alguém assim. Meu pai sempre lutou, ele incutia em nossas cabeças que deveríamos ser gratos por crescer em uma área onde não seríamos atacados por tirar boas notas ou sermos pegos lendo pelos garotos que nos agrediriam por querer coisas como ir para a faculdade. Ele nos contou que era assim para ele no South Bronx. Minhas tias nos contaram como ele se juntou a uma gangue aos 13 anos apenas para poder ser deixado em paz enquanto ia para a escola. Quando ele tinha 15 anos seu pai faleceu de câncer e meu pai teve que ser um pai substituto para suas 2 irmãs. Como não havia seguro de vida ele trabalhou e fez o que tinha que fazer para ajudar a pagar o aluguel e colocar comida na mesa enquanto ainda frequentava a escola. Meu pai disse que teve sorte de sua mãe ter se casado novamente com um bom homem e eles terem se mudado para o interior do estado de Nova York para uma vida melhor. Pelo que meu tio me contou, ela e seus amigos achavam meu pai estranho. Era nos anos 90 e meu pai ia para a escola com roupas largas e uma camisa com a bandeira de Porto Rico e eles decidiram mexer com ele. Meu tio disse que eles não esperavam que meu pai lutasse instantaneamente com eles e os vencesse. Mas em vez de ir embora meu pai o ajudou a se levantar e perguntou
perguntou se ele queria matar aula, dividir uma cerveja e conversar. Meu tio disse que quando meu pai fez isso ele soube que eles seriam amigos e começaram a sair juntos. Ele o apresentou à minha mãe e eles se deram bem, foram para a mesma faculdade e no final do primeiro ano se casaram. Enquanto eu crescia meus pais eram um casal apaixonado, eles estavam sempre de mãos dadas, se beijando, e era realmente constrangedor. Mesmo no início do meu último ano do ensino médio quando tudo aconteceu ele agia como um adolescente quando se tratava da minha mãe, ele amava e a respeitava. Posso dizer honestamente que ele nunca a colocou em um pedestal, ele me dava lições de que uma mulher não respeita um homem que as coloque em um pedestal, e quando perguntei por que ele disse porque elas sempre estarão olhando para você de cima para baixo. Meu pai me disse que seu pai e seu padrasto tinham a mesma mentalidade, você trata sua esposa como sua igual, ela é sua melhor amiga, sua confidente, assim como você é dela. Meu pai tinha suas peculiaridades, era um cara grande sempre brincalhão, 1,80 metros e 118 quilogramas, e apesar de ser pesado era muito ativo. Eu adorava quando ele cantava para minha mãe, todos nós adorávamos, ele fazia serenatas para ela, comprava flores e escrevia no cartão. Porque é quinta-feira e eu estava pensando em você. Ele escrevia cartas de amor ocasionais para ela e defendia sua honra quando alguém era rude ou desrespeitoso com ela, sempre dizia o quão bonita ela era. Meu pai mostrou às meninas que tipo de homem elas deveriam ter em suas vidas. Quando se tratava do meu tio, meu pai sempre estava lá para ele, mesmo quando todos pensavam que ele era um caso perdido. Meu pai nunca desistiu dele e como meu avô disse uma vez, tire a estupidez dele e deixe o homem que ele deveria ser. Essa frase sempre me fez rir. Meu pai me mostrou como um homem, um amigo e um marido devem agir. E minha mãe antes do caso sempre amou meu pai. Ele sempre a apoiou e incentivou. Era seu maior fã quando ela estava desanimada e ela era dele para todos nós. Eles tinham o casamento que queríamos ter. Mas então minha mãe estragou tudo. Lembro-me daqueles meses em que ela falava com meu pai como se ele fosse inferior a ela. E ele rebatia, mas se controlava. Mesmo meu pai tendo se formado na faculdade e tendo uma carreira de sucesso como consultor financeiro, ele pode ir de 0 a violento em 5 segundos. A vovó dizia que ele era como o pai dele, gentil, respeitável e prestativo, mas não hesitaria em arrancar sua garganta com as próprias mãos. Meu pai tentou de tudo, comprando flores para ela, tentando levá-la para jantar e dançar, mas ela estava em seu próprio mundinho tratando mal. Todos nós víamos isso. Estava realmente afetando muito meu irmão e minhas irmãs gêmeas. Mas meu pai sorria e nos dizia que eles resolveriam as coisas, que a mamãe provavelmente estava muito estressada no trabalho e trazia isso para casa, e eu acreditava nisso, especialmente quando ela largou o emprego. Honestamente, pensei que o trabalho dela era o problema. Então meu pai foi preso. Mãe, você sabe a vergonha que sentimos quando a escola inteira estava falando sobre o que aconteceu? Meu pai foi preso porque você não conseguiu se controlar, eu não conseguia nem olhar para você, e por isso fui ficar na casa da vovó. A visão de você me enojava. E quando visitei o papai ele não conseguia olhar para mim, estava envergonhado, ele me disse que falhou como marido e como homem. Eu disse a ele que não, mas ele insistiu que sim, porque um homem teria pensado nas consequências de suas ações antes de fazer algo tão estúpido, e ele falhou como marido porque sua esposa estava com outro homem. Eu pedi para ele me olhar, mas ele não olhava. Então você teve a audácia de nos pedir perdão, e pela primeira vez na minha vida eu quis te machucar fisicamente. Estávamos todos sofrendo e você queria perdão? Quando eu sentei naquele julgamento e ouvi aquela ligação para a emergência foram os piores 25 minutos da minha vida. 25 minutos ouvindo meu pai, que teria matado e morrido por você, chorando, pedindo ajuda à operadora, dizendo à mulher que ele achava que tinha acabado de tirar a vida de alguém, ouvindo aquela mulher o acalmando enquanto ele repetia sem parar: o amor da minha vida me traiu. Isso nos machucou mais do que qualquer coisa. Eu sei que você tentou agir como testemunha de caráter para o papai. Todos nós te dissemos para não fazer isso e você fez mesmo assim. Por que você queria nos mostrar que ainda o amava? Dizer ao tribunal que ele é um bom homem. Porque, na minha opinião, aquele interrogatório em que você contou a todos por quanto tempo estava com aquele desgraçado foi o motivo de o termos perdido, de ele ter sido preso. E acredito que se tivéssemos um advogado de verdade em vez de um nomeado ele teria sido absolvido. Eu tive problemas de raiva por causa disso. Meu irmão se tornou um alcoólatra em segredo. Uma das gêmeas teve tendências de desviver e você não percebeu. Tudo o que você queria era tentar consertar as coisas com o papai, me deixando para cuidar dos meus irmãos. Eu te odiava. De certa forma ainda odeio. Quando fui para a faculdade não queria nada com você. Como meu pai, tive que ser um pai substituto para meus irmãos. Eu estava trabalhando em tempo integral, indo para a faculdade e te enviando dinheiro para ajudar a pagar as contas. Não sei por que você fez parecer que estava fazendo isso sozinha, mãe. Eu sei que foi difícil. Eu sei que você estava muito deprimida, mas você teve ajuda com as contas e a vovó te defendeu. Mas ela só fez isso porque todos estavam contra você. Pelo menos é o que as gêmeas acreditam. Quando o papai foi esfaqueado quase tive um colapso nervoso. Eu o tinha visto naquele mesmo dia. Estávamos brincando sobre como ele ficou musculoso e demos uma boa risada do que o papai chamou de plano corporal da prisão. Ele fez parecer um comercial divertido. Eu estava no meio do caminho de volta para a faculdade quando recebi o telefonema. Quase bati o carro porque meu cérebro desligou. Foi difícil para todos.
Com o passar dos anos a vovó morreu, depois o vovô alguns dias depois de síndrome do coração partido e o papai não pôde comparecer ao funeral. Você sabia que as duas irmãs dele se casaram na sala de espera só para ele poder levá-las ao altar? O dano que você causou a todos nós é imenso e não ajudou você ficar pedindo para te perdoarmos, para te darmos outra chance. Você nunca nos deu espaço para compreender, para curar, você apenas continuou pedindo e tudo que eu vejo é que você queria se sentir melhor. Você não se importou, não tentou, apenas nos deu espaço e agiu como se fossemos de repente agir como se tudo estivesse normal novamente. Sim, você tentou nos últimos anos, mas não tentou quando deveria, quando era mais importante. Quando o papai saiu ele nos disse para começarmos a falar com você, nos disse que você é uma boa mãe para nós e que portanto deveríamos te mostrar algum respeito, então fizemos isso e isso te fez feliz por um tempo. Eu me lembrava de como era não te odiar. O papai teve problemas para encontrar trabalho no começo, mas um de seus antigos clientes o contratou. Eu não esperava que as gêmeas jogassem aquela bomba em você. O papai não queria que você soubesse que ele estava fora, então quando você apareceu isso realmente o incomodou. Ele vomitou depois de falar com você, disse que a sua mera visão o enojava. Quanto à sua declaração no seu post sobre a ex-esposa do seu amante vir ver o papai, ela o visita semanalmente há mais de 3 anos e eles têm passado tempo juntos desde que ele saiu da prisão, então por favor, pare de construir um castelo no céu sobre vocês dois voltarem a ficar juntos. Se você quiser conversar sobre isso me ligue, se você quiser consertar as coisas com seus filhos me ligue. O que você fez na semana passada, postando que é sem dúvida o pior momento de nossas vidas, é puro egoísmo, como o título do seu post sugere. Contei ao papai sobre isso e ele não se importa, ele disse que você é apenas a mãe dos filhos dele, nada mais. Próximo relato. Minha prima se casou com meu ex-namorado controlador, que espalhou mentiras sobre mim e me difamou no discurso do casamento deles, sendo interrompido pela mãe da noiva. Minha prima Júlia, de 27 anos, começou a namorar meu ex-namorado Lewis, de 29 anos, há 2 anos. Eu, também com 27 anos, estive com Lewis por 3 anos. Começamos a namorar depois que ele se formou e eu estava no 2º ano da faculdade. Ficamos juntos por 3 anos e terminamos algumas semanas depois do meu aniversário de 20 anos. Honestamente, não foi um bom relacionamento e me arrependo de ter sido meu primeiro relacionamento adulto. Ele e eu éramos perfeitos no papel, mas na realidade as coisas eram bem diferentes. Ele era muito inseguro e controlador, não me deixava fazer nada que eu quisesse sozinha, como sair com meus amigos para bares e coisas do tipo, ou mesmo me deixar falar com meus amigos homens. Ele estava sempre me vigiando e sempre que eu não fazia as coisas que ele queria, ele começava a me manipular e me fazer pensar que eu era a razão pela qual o relacionamento não estava funcionando. Eu estava desesperada para mantê-lo por perto, então me desdobrava para agradá-lo, mas isso ainda não era suficiente. Foi ele quem terminou comigo dizendo que as coisas não estavam funcionando e então me bloqueou para que eu não pudesse contatá-lo. Tentei muito entrar em contato com ele, mas após o término ele desapareceu completamente. Em 2 meses soube por outras pessoas que ele já estava com outra namorada. Foi uma perda colossal de tempo e eu realmente não gosto desse cara. Não tivemos contato por algum tempo após o término, mas quando fiz 25 anos ele finalmente me desbloqueou e me procurou para me desejar feliz aniversário. Não respondi e achei estranho ele me mandar mensagens porque nessa época eu também tinha seguido em frente e estava com outra pessoa, mas ele continuou me mandando mensagens mesmo sem obter resposta, então acabei o bloqueando novamente e não nos falamos por mais alguns meses. No entanto, alguns meses depois do meu aniversário, Júlia me convidou para ir à casa dela e me apresentou alguém que acabou sendo Lee. Aparentemente a razão pela qual ele estava me mandando mensagens no meu aniversário era porque queria acertar as coisas comigo antes de isso acontecer. Os dois se conheceram no trabalho, começaram a namorar e estavam bem sérios um com o outro. Júlia e eu sempre fomos muito próximas desde a infância, então isso foi um choque para mim. Ela sabia que eu e ele não nos dávamos bem e que ele era tóxico para mim, então fiquei muito surpresa quando percebi que os dois estavam juntos. Ela me disse que sabia que eu ficaria desconfortável, mas queria que eu desse uma chance. Eu realmente queria, mas era demais para mim. Queria ficar feliz por Júlia, mas Lewis me causou muita dor no passado. Foi meu primeiro relacionamento sério, pois no ensino fundamental e médio eu só tive paixões, e ele arruinou isso para mim. Eu guardava um grande rancor contra ele pela forma como me tratou. Tentei ser o mais respeitosa possível e disse a Júlia que, embora quisesse muito que ela fosse feliz, não conseguia aceitar o fato de ela estar com Lewis e que não achava que queria mais fazer parte da vida dela. Ela ficou muito chateada e tentou conversar comigo várias vezes depois disso, mas eu não podia aceitar. Ela, de todas as pessoas, sabia exatamente como ele tinha sido tóxico para mim e como eu tinha ficado traumatizada por causa dele. Mas mesmo assim começou a namorar com ele. Ela continuava me dizendo que ele tinha mudado e era uma pessoa melhor agora, mas eu não acreditei. Ela era livre para tê-lo em sua vida e ficar com ele. Eu não tinha problema com isso, mas eu também tinha o direito de cortá-lo da minha vida, e por associação, ela também. Era muito simples para mim e obviamente também foi muito difícil, já que Júlia e eu éramos muito amigas além de primas, mas era algo que eu absolutamente tinha que fazer por mim mesma e fiz. Depois que ela me disse que tinha começado a namorar Lewis, parei de falar muito com ela e nos últimos 2 anos temos sido muito frias uma com a outra. Uma vez que ela percebeu que eu não ia falar com ela, ela também começou a agir distante comigo e eu não a culpo por isso.
isso. Nos encontrávamos em eventos e coisas do tipo e simplesmente nos ignorávamos, enquanto antes éramos as primas que ficavam juntas e fofocavam sobre todo mundo, mas agora as coisas eram diferentes e eu estava bem com isso. Todo mundo tem sua própria vida e a liberdade de fazer o que quiser, então eu não tinha problema com ela, simplesmente não queria falar com ela. Mas acho que ela levou para o lado pessoal e quis se vingar de mim ou algo assim, então começou a falar mal de mim para outras pessoas da nossa família e arruinar minha imagem, o que eu não achei necessário porque eu nunca faria isso com ela, nunca fiz isso, mesmo quando não estávamos nos dando bem no ano passado. Ela andava dizendo a todos que eu era a razão do meu término com Lewis e que aparentemente eu não tinha moral ou ética. Ela e Lewis espalhavam rumores sobre mim dizendo que eu flertava com outros garotos na frente dele e que essa era a verdadeira razão pela qual ele se tornou possessivo e controlador. Eles faziam parecer que eu era flertadora e que por isso ele ficava inseguro, quando na verdade era o contrário. Era ele quem era excessivamente amigável com outras mulheres e esperava que eu ficasse bem com isso, mas não gostava quando eu tinha amigos homens. Mesmo eu mantendo tudo platônico, ele constantemente me manipulava e me fazia afastar todos da minha vida. Achei muito ofensivo as estratégias deles para arruinar minha reputação entre meus próprios familiares, mas honestamente, estava ocupada demais com minha própria vida para me importar com o que eles estavam espalhando, e não era como se alguém realmente acreditasse neles. Então eu estava bem com isso e não reagi pois sabia que isso lhes daria exatamente o que eles queriam, uma reação minha. Eu também sabia que se quisesse acabar com isso seria muito fácil pois bastaria falar com minha tia e ela cuidaria de tudo. Mesmo não sendo mais próxima de Julia, eu ainda era próxima de sua mãe. E a mulher era juíza federal, então eu sabia que ela faria a coisa certa. Ela é a irmã mais velha do meu pai e todos sabem que ela tem pulso firme. Ela nunca faria nada errado ou desonesto, então não sei como Julia acabou sendo assim apesar de ser filha de alguém como ela. Literalmente uma conversa com ela acabaria com tudo isso, mas como consequência eu sabia que Julia também sofreria muito já que ela dependia financeiramente da mãe pois recentemente havia começado sua própria linha de joias, mas não estava indo muito bem pelo que eu vi. De qualquer forma, eu não queria incomodá-la com coisas tão mesquinhas e sabia que era forte o suficiente para lidar com isso sozinha, então não toquei no assunto com ela. E também queria deixar isso continuar e ver que tipo de rumores ridículos eles inventariam porque de qualquer forma, meus outros primos ainda vinham até mim e me contavam o que ela estava dizendo pelas minhas costas. Então era apenas divertido e uma forma de entretenimento para mim. Então, 6 meses atrás eles ficaram noivos e anunciaram a data do casamento logo depois. Meus pais receberam um convite, mas eu não estava bem com isso. Eu não esperava ser convidada para o casamento e nem acho que gostaria de ir depois de tudo que aconteceu entre mim e Julia, e muito menos entre mim e Lewis. O casamento aconteceu há 3 dias e foi apenas mais um dia para mim, então não estava muito preocupada com o que estava acontecendo lá. Mas depois de um certo tempo meu telefone começou a ser inundado com mensagens de todos da família. Todos estavam falando sobre um discurso que Lewis e Julia fizeram no casamento e eu fiquei muito confusa. Então meus pais me ligaram e disseram que precisavam falar comigo. Foram eles que finalmente me contaram o que aconteceu e eu perdi a cabeça naquele momento. Aparentemente eles aproveitaram a oportunidade no casamento para fazer um discurso horrível sobre mim e espalhar o máximo de coisas desagradáveis que puderam. Eles queriam virar todos da família contra mim e acho que poderiam ter conseguido se eu não tivesse algo contra eles na manga. Julia e Lewis foram espertos o suficiente para não me mencionar pelo nome, mas continuaram se referindo a uma certa ex-namorada que não estava presente no casamento, o que só poderia estar se referindo a mim. Porque quem mais poderia ser? De qualquer forma, eles repetiram todos os rumores que já haviam tentado espalhar sobre mim, como que eu era flertadora e aparentemente uma interesseira também que dependia do dinheiro de Lewis e esperava que ele pagasse por tudo. E ele teve que fazer isso já que eu insistia que era apenas uma estudante universitária e não podia gastar dinheiro, então exigia que ele cuidasse de mim financeiramente quando estávamos juntos. Isso não era verdade. Eu sempre fazia questão de dividir tudo nos nossos encontros e nunca esperei que ele pagasse por nada, muito menos exigi. Mas a coisa mais horrível que eles disseram sobre mim de longe foi quando me acusaram de traí-lo, o que teria terminado o relacionamento de acordo com suas histórias. No casamento eles disseram que estavam felizes por eu estar fora de suas vidas e não ter estado presente no casamento já que não queriam uma influência tão negativa por perto. Eles deram um ultimato à família. A partir de agora eles poderiam me convidar para seus eventos ou convidá-los já que se eu estivesse presente em qualquer evento da família eles não compareceriam. Depois disso as pessoas começaram a me mandar mensagens para me contar sobre isso, mas só fiquei sabendo pelos meus pais e fiquei muito irritada como mencionei antes. Agradeci a eles pelo que fizeram porque meus pais saíram imediatamente após o discurso já que não suportavam o que Julia estava fazendo. Eles também me disseram que minha tia estava muito perplexa com o que estava acontecendo e conversou com eles sobre se o que Julia estava dizendo em seu discurso era verdade ou não já que parecia muito fora de caráter para mim. E ela estava certa. Eu não tinha feito isso e ela estava completamente certa em duvidar da filha sobre a veracidade das declarações. De qualquer forma, depois de saber o que eles disseram sobre mim no discurso do casamento decidi ir com tudo e desenterrei capturas de tela do passado para provar que eles estavam mentindo. Tive que cavar muito e me levou um bom tempo pois precisei rolar por vários minutos para chegar à parte que eu queria, mas felizmente depois de muito tempo consegui encontrar as capturas de tela do chat entre mim e meu ex que eu estava procurando. Elas eram da época em que estávamos terminando e ele estava sendo particularmente tóxico e cruel. Ele disse muitas coisas desagradáveis para mim
mim como que desejava nunca ter começado a namorar comigo e como tinha desperdiçado 3 anos de sua vida comigo quando tinha a opção de estar com outras pessoas, já que muitas mulheres haviam expressado interesse nele durante esse tempo, mas agora ele finalmente iria sair com outras pessoas. Não havia nenhuma menção de traição e tenho certeza de que se eu realmente o tivesse traído ele não teria deixado passar tão facilmente. De qualquer forma, rolei ainda mais para cima e encontrei outros chats dele sendo tóxico comigo, então postei tudo online sem nenhuma explicação ou legenda porque acho que esses chats falariam por si mesmos. E assim fizeram porque depois que postei as capturas de tela as pessoas começaram a me mandar mensagens novamente e comentar na postagem dizendo que sabiam que o que havia sido dito não era verdade porque parecia muito estranho eu agir daquela maneira. Todos me conheciam há anos, desde criança, e eu não era o tipo de pessoa que faria tais coisas. Essas capturas de tela apenas mostraram que eles estavam mentindo. Saber que minha família estava do meu lado e não do deles era tudo o que eu precisava. Na verdade, várias pessoas até me contataram para dizer que tinham saído do casamento por causa das coisas que foram ditas sobre mim. Então, enquanto Julia e Lewis esperavam que conseguiriam virar as pessoas contra mim, o discurso deles saiu pela culatra e ninguém mais estava do lado deles. Pior ainda, nem mesmo minha tia estava do lado deles, o que foi muito ruim para eles. Eles me contataram na noite do casamento e literalmente começaram a implorar por perdão porque aparentemente depois de ler as capturas de tela que postei online, minha tia conversou com eles e expressou como estava decepcionada com o fato de Julia ter sido tão desonesta e tentar arruinar minha reputação apenas porque não suportava o fato de eu ter escolhido cortá-la por estar com meu ex-namorado agora. A maioria dos convidados já havia saído por causa do drama e depois de falar com eles minha tia também disse a Julia que estava muito chateada e decepcionada com seu comportamento e esperava mais dela. E até que ela se desculpasse comigo e eu a perdoasse minha tia também cortaria os dois de sua vida. E então ela saiu, apesar de Julia tentar de tudo para convencê-la a não fazer isso já que dependia muito da mãe. Naquela noite os dois me ligaram e começaram a se desculpar profundamente porque sabiam que não conseguiriam viver sem o apoio da minha tia já que ela vinha ajudando a filha financeiramente há bastante tempo. Julia estava planejando fechar seu negócio e dar um tempo, o que significava que ela teria que depender ainda mais da mãe agora. Mas como minha tia decidiu cortá-la, as coisas não sairiam conforme o planejado e ela estava muito preocupada com o futuro. Por isso ela me contatou e queria que eu a perdoasse, removesse a postagem e falasse com minha tia sobre tudo isso. Eu estava muito chateada com tudo o que aconteceu, então me recusei e bloqueei os dois. Mas desde então eles têm tentado desesperadamente me contatar e me fazer mudar de ideia. Agora estou muito confusa sobre o que fazer. Minha tia é uma mulher muito íntegra. Conversamos. Ela me ligou no dia seguinte ao casamento para me dizer o quanto lamentava pelo que Julia tinha feito. Mas eu disse a ela que não queria que minha relação com Julia afetasse nosso relacionamento já que não deixei que isso acontecesse no passado e ainda não deixaria. Então está tudo bem entre nós e sei que se eu falar com ela posso consertar as coisas para Julia. Mas pessoalmente, sinto que não preciso fazer isso. Ela é uma mulher adulta e deve ser capaz de resolver as consequências de suas ações. Mas por outro lado, me sentiria mal sabendo que posso ajudá-la e estou escolhendo não fazê-lo. Estou em conflito sobre o que fazer agora, então por favor me ajudem. Devo ou não falar com minha tia e convencê-la a perdoar minha prima depois que ela fez um discurso horrível em seu casamento com meu ex-namorado sobre mim? Atualização. Olá, antes de mais nada, muito obrigada por todos os comentários e apoio. Antes de entrar na atualização só quero deixar uma coisa clara. Meus pais compareceram ao casamento como muitos outros membros da família porque são da geração mais velha da nossa família e não estavam exatamente cientes dos rumores que estavam sendo espalhados sobre mim. Lewis e Julia estavam falando principalmente para nossos outros primos e parentes da mesma geração que nós, que temos mais ou menos a mesma idade. Eles mantiveram as pessoas mais velhas fora disso. Então meus pais não tinham ideia do que estava sendo dito sobre mim e por isso escolheram ir ao casamento por respeito a minha tia mesmo sabendo que havia alguma desavença entre mim e Julia depois que ela começou a namorar esse cara. Eu não disse nada a eles nem reclamei de propósito, assim como não disse nada à minha tia, porque não queria arrastá-los ou envolvê-los em coisas tão mesquinhas. Eu estava acima de tudo isso, mas claramente Julia e Lewis não estavam. O que quero dizer é que meus pais não sabiam e por isso foram ao casamento, então não há necessidade de ninguém questioná-los ou odiá-los. Assim que eles e algumas das outras pessoas das gerações mais velhas descobriram o tipo de coisas que estavam sendo ditas sobre mim no casamento optaram por se afastar e não estão mais se falando com Julia ou Lewis. Então está tudo bem. Espero que isso esteja claro agora. Passando para o que aconteceu depois, faz uma semana desde o casamento e eu bloqueei Lewis e Julia para que eles não pudessem entrar em contato comigo, mas isso não os impediu de tentar já que eles continuam criando novas contas nas redes sociais e me enviando e-mails. Mesmo eu os bloqueando, eles estão desesperados, mas decidi que não vou me envolver e ajudá-los. Mantive contato com minha tia e ela deixou bem claro que só vai voltar a ajudar a filha depois que eu a perdoar, mas honestamente, não acho que preciso perdoá-la. Por um ano inteiro fiquei de boca fechada e permiti que eles dissessem o que quisessem sobre mim porque eu não os levava a sério, mas eles acharam que era carta branca para levar as coisas para o próximo nível e agora terão que enfrentar as consequências. Também há outro fato. Honestamente não acho que ela mereça o apoio da mãe já que está no final dos 20 anos e acho que a essa altura ela já deveria ter noção do que quer fazer da vida. Não consigo imaginar alguém ainda dependendo dos pais para ter dinheiro nessa fase da vida. Não é como se ela não fosse educada ou competente o suficiente. Ela sempre foi preguiçosa demais para se manter em um emprego. Era assim quando tínhamos 20 e poucos anos e acabava
acabávamos de nos formar, e eu pensei que ela superaria isso, mas ainda é a mesma coisa agora. Então, de certa forma, acho que estou fazendo um favor a ela porque não receber nenhum apoio financeiro da minha tia provavelmente a ensinará a ser melhor no trabalho ou algo assim. De qualquer forma, decidi que não vou ajudá-la. Discuti essa decisão com meus pais para me livrar de um pouco da culpa que estava sentindo e eles disseram que eu estava perfeitamente justificado em tudo o que estava tentando fazer. Era minha decisão se eu queria ou não perdoá-la. Eu não tinha que perdoá-la se não achasse que ela merecia apenas porque estava preocupada com o que aconteceria com ela no futuro. Além disso, Lewis ainda tinha um emprego decente e poderia sustentar os dois se realmente quisessem sobreviver sem a ajuda financeira da minha tia. O ponto principal é que conversei com meus pais, alguns amigos e até vocês aqui, e a maioria concorda que não tenho motivos para me sentir culpada, então me sinto muito melhor agora para ser sincera. Mas removi a postagem porque não acho que precisava ficar por muito mais tempo. Todos na família já sabem o que aconteceu e não quero manter isso no meu perfil já que muitas outras pessoas me seguem e seria muito difícil explicar tudo o que aconteceu a elas. Então foi muito mais fácil simplesmente remover. Agora estou apenas tentando me concentrar em mim mesmo e deixar de lado toda a raiva e a culpa que senti nos últimos dias. Voltei a meditar e tentar tirar minha mente das coisas e lidar com tudo de uma forma zen. E realmente espero que Julia e Lewis também tentem melhorar suas vidas, em vez de basear tudo em mim e me tornar a razão pela qual eles acordam todas as manhãs, como têm feito até agora. Acho que será melhor para todos nós. Atualização 2. Oi, faz um mês desde o casamento e pelo que sei, Lewis e Julia estão de volta com suas bobagens. Minha tia ainda não está falando com eles porque eu ainda não os perdoei. Neste ponto nem preciso porque sei que o pedido de desculpas deles não foi genuíno, eles só estavam se desculpando porque queriam dinheiro da minha tia, não estavam sendo sinceros. Depois de alguns dias tentando me convencer a perdoá-los e dizer à minha tia para falar com eles, eles desistiram quando não respondi. Depois disso voltaram a espalhar rumores sobre mim e desta vez foram realmente criativos. Aparentemente eles andaram dizendo a todos que eu estava tentando arruinar o relacionamento deles com minha tia de propósito porque eu queria toda a herança para mim. Isso não faz sentido e é tão absurdo que eu faria algo assim porque meus pais também são muito ricos. Nem vamos entrar nisso já que eu mesma tenho um bom emprego e estou me saindo bem. Eu nem preciso pensar em herança porque no ritmo que estou indo, com a graça de Deus, não precisarei depender de ninguém para ter dinheiro. Talvez eles precisem, por isso pensam dessa forma. De qualquer maneira, eles contam isso para todos sempre que encontram alguém da família em público, o que acontece com bastante frequência já que todos nós moramos na mesma cidade e eles moram perto de vários membros da nossa família. As pessoas os têm evitado como a peste, mas eles ainda encontram uma maneira de falar sobre mim de alguma forma. Não faz sentido para mim porque eles estão tão obcecados comigo já que não fiz nada no último mês. Tudo o que faço é ignorá-los e mesmo assim eles não conseguem superar o que aconteceu. De qualquer forma, fiquei bastante irritada com isso na semana passada e contei à minha tia que me disse que agora mesmo que eles se desculpem não há como ela voltar a se relacionar com a filha. Ela até comunicou isso a Julia bloqueando novamente e agora os dois estão ainda mais irritados comigo do que já estavam. Sei disso porque eles criaram outra conta de e-mail falsa para me enviar uma mensagem muito raivosa já que essa é a única maneira de me contatar agora. Eles disseram que iam me fazer pagar por tudo isso. Que loucura! Eu sei que eles estão desequilibrados agora e não estou realmente com medo, mas pode ser bastante inconveniente. Então respondi a eles e disse que se tentassem algo engraçado comigo eu chamaria a polícia e não hesitaria em mandá-los para a cadeia. Então é melhor eles tomarem cuidado com o que fazem. Espero que isso os assuste se não. Bem, tenho um sistema de segurança muito bom instalado. Atualização 3. Há 4 dias recebi um e-mail de Lewis e Julia dizendo que eu teria que enfrentar as consequências do que tinha feito. Eu também os avisei que se tentassem fazer algo engraçado eu os denunciaria à polícia. Mas isso não os impediu de fazer a coisa mais idiota do mundo. Na noite passada eles tentaram invadir minha casa. Julia já esteve na minha casa várias vezes. Ela sabe que tem um sistema de segurança muito avançado, então obviamente fui alertada assim que eles tentaram abrir minha porta. Eu nem sei porque eles pensaram que minha porta estaria destrancada no meio da noite por volta da 1h da manhã. Assim que isso aconteceu liguei para a polícia e os alertei que alguém estava tentando invadir minha casa. Eu tinha a sensação de que seria Julia e Lewis, mas caso não fosse não queria correr nenhum risco. A polícia chegou em 15 minutos infelizmente para os dois eles estavam até vestidos como ladrões e foram pegos tentando fugir a uma curta distância da minha casa já que não tinham trazido carro e tinham vindo de bicicleta. Os dois tentaram alegar que me conheciam pessoalmente e que não estavam tentando roubar nada, apenas queriam entrar e falar comigo, me intimidar um pouco. Não sei por que eles admitiram isso como se isso fosse melhorá-los aos olhos da lei. Julia começou a chorar imediatamente quando foi algemada e implorou para que eu não apresentasse queixa contra ela. Mas eu não tinha nenhuma simpatia por ela. Você não pode simplesmente continuar errando repetidamente e esperar que as pessoas te perdoem. Lewis apenas me olhava com puro ódio, mas isso pouco me importava, já estava acostumada. Depois disso voltei a dormir porque tinha que trabalhar de manhã. Hoje de manhã contei à minha tia e aos meus pais o que aconteceu e eles me disseram que já sabiam pois Julia usou seu telefonema para ligar para minha tia para que ela pudesse vir e pagar sua fiança, mas minha tia se recusou até mesmo a vê-la. Então agora ninguém sabe o que vai acontecer. Definitivamente vou apresentar queixa contra eles porque quero uma ordem de restrição já que eles estão obviamente desequilibrados e não quero mais nada com eles.